Gente, boa noite a todos. Dando continuidade à nossa educação continuada. Antes de a gente começar a aula em si, eu vou dar aqueles avisozinhos de sempre, né? Durante a apresentação, queria pedir para vocês fecharem o microfone, para a gente não poder contaminar a apresentação. E logo após que o Marcelo apresentar a aula, ficar bem à vontade, abrir a câmera, para a gente realmente falar e se entrosar e conversar, porque essa reunião ela realmente é um formato, é uma reunião boa entre amigos e um formato bastante bem descontraído, né? As lives elas são gravadas e elas são disponibilizadas depois de algumas semanas no nosso canal no YouTube, elas são editadas, né? E também a gente pede para os cooperados que quiserem participar, mandar sugestão, olha, eu quero falar sobre tal assunto, entrar em contato ou comigo, ou com a Alessandra, ou com a Bia, lá na casa do cooperado. Tá? Para quem já acompanha a gente tem bastante gente que participa sempre, a gente sempre faz umas questõezinhas no início. Hoje, por falha nossa, a gente esqueceu de enviar essas questões para o Marcelo. Tá? Então, hoje a gente não vai ter, não. Quarta-feira, depois de amanhã, a gente vai ter uma reunião da OQS, né, que é uma organização do quadro social, com a diretoria da Unimed. Né? Quinta-feira, a gente vai ter uma formação continuada com o tema terapia nutricional hospitalar. Quem vai palestrar é a Karina Cassa Benevenuti. Todo mundo conhece a Karina, mas quem não conhece, ela é cooperada, ela é nutróloga aqui também. E hoje o tema vai ser abordagem inicial no paciente com arritmia, mas eu vou passar a palavra para a doutora Tânia, para ela fazer as apresentações, tá bom? Por favor, Tânia. Olá, pessoal, boa noite. Acho que todo mundo aí já me conhece, né? Sou a Taina, cardiologista aqui da Unimed, coordenadora do PS da Unimed, e a gente está aí hoje com o Dr. Marcelo Maia, também cardiologista, ritmologista, atual coordenador da nosso COM, que felizmente voltou a funcionar. Foi, né, reiniciada, a gente teve que dar uma paradinha aí pelo Covid, mas já está tudo voltando ao normal, tá, pessoal? E o tema de hoje é abordagem inicial no paciente com arritmia. Né? A aula vai ser dividida entre 2 tempos, né? O Dr. Marcelo optou por a gente falar inicialmente das taquiarritmias e no segundo momento das bradiarritmias. Não é isso, Marcelo? Toda com você. Boa noite. Boa noite a todos. Vocês me ouvem? Tá ótimo, Marcelo. Perfeitamente, doutor. Tranquilo. Bom, eu queria agradecer o convite feito pelo Bruno, dizer que é um prazer estar de volta a Cachoeiro, à Unimed, depois de algum tempo parcialmente afastado. Obrigado, Taina, pela sua presença de todos. E eu queria começar só fazendo um pequeno agradecimento, quer dizer, eu queria agradecer o Lisandro, que está lá no hospital dando uma segurada na coronária até eu conseguir chegar. E queria também dizer que eu acho que é uma coisa muito importante nesse momento, eu pedi a permissão ao Bruno para que eu pudesse fazer esse aviso, e acho que principalmente os cardiologistas que estão aqui na sala, acho que é uma coisa extremamente importante. Há 15 dias, tá, nós começamos o serviço de arritmologia e eletrofisiologia invasiva no CAM, que é o Hospital Universitário da UFES, né, da Universidade Federal do Espírito Santo. Esse serviço ele conta com atendimento ambulatorial e também com procedimentos de eletrofisiologia. E acho que é uma coisa extremamente importante nesse momento que a gente está vivendo. Quer dizer, há algum tempo, a equipe da Santa Casa já tem feito alguns procedimentos pelo SUS, então isso vem a somar com essa prática, e a gente tem uma fila de espera extremamente grande, mais de 600 pacientes aguardando algum tipo de procedimento.
Então, os pacientes eles podem ser encaminhados pelos cardiologistas por uma via, pelo preenchimento de uma guia de referência contra referência. Esses pacientes vão dar entrada nos postos de saúde e, via Secretaria Estadual de Saúde, esses pacientes eles vão chegar ao ambulatório de eletrofisiologia do Hospital Universitário. Isso acontece, não é, você pode até inicialmente ter a sensação de que você vai preencher essa guia, o paciente ele não vai chegar, mas podem acreditar que esses pacientes eles já estão começando a chegar e os procedimentos de eletrofisiologia invasiva já estão sendo feitos. Então, acho que é uma coisa que vem a somar para a nossa prática do dia a dia, é uma coisa que a cardiologia tem sofrido muito com tratamento invasivo para esses pacientes, e acho que é um momento assim, bastante especial da nossa cardiologia no estado. Bom, muito bem. Vamos lá. Deixa eu só achar minha aula aqui, só um minuto. Ô, Bia, tinha dado certo, hein, Bia? Tá minimizado, doutor? Oi? A aula tá minimizada na área de trabalho? Tá minimizada. Por que não tá? Aí o senhor tem que ir lá em compartilhar a tela, naquele verdinho. Então, eu fui, mas ela não tá aparecendo para mim. Tá aberta no... Só um minutinho. Como é que ela não está aparecendo para mim? Como área... Peraí, só um minuto. Então, ela está minimizada, mas ela não aparece. E agora? Manda ela pro meu e-mail, que aí eu compartilho daqui. Eu mandei meu e-mail no WhatsApp do senhor. Deixa eu só ver um negócio aqui, peraí. Gente, me desculpem, só um minutinho. Marcelo, tenta apertar Alt S. Alt mais... Só um minutinho. Cara, estranho, porque... Deixa eu ver se vai assim, peraí. Aí. Foi, nós estamos vendo a sua tela agora. Foi? Nós Beleza. estamos vendo a Então sua tá bom. tela. Ok, ótimo. Mas não estamos vendo a projeção, estamos vendo assim... Aí acho que você vai ter que abrir a sua projeção agora. Desminimizar a aula. Foi? Ainda não. Clica lá embaixo, lá, Unimed 2021. Não, clica no TAC. Não, no TAC. TAC arritmia aí. Caramba. Isso, foi. Aê! Só um minuto. Foi? Perfeito, Foi, Marcelo. doutor. Tá joia. Bom, então vamos lá. Então, a aula de hoje é a abordagem inicial do paciente com arritmia cardíaca. Bom, primeiro de tudo, né, quando a gente se depara com um paciente com alguma taquiarritmia, ou seja, um ritmo taquicárdico, que não uma taquicardia sinusal, logo se admite que o paciente ele está em taquiarritmia, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não se angustiar com esse paciente. Né, o que a gente vê normalmente no pronto-socorro é o paciente que chega com alguma taquicardia, uma taquiarritmia com uma frequência cardíaca muito elevada, e essas arritmias, usualmente, elas têm frequências cardíacas acima de 170, 180, 200 batimentos. Na grande maioria das vezes, são taquicardias que o paciente ele mantém estabilidade hemodinâmica.
Então, a principal coisa é a gente não se angustiar com esse paciente, tá? Se foi detectado, no momento de admissão desse paciente, que esse paciente ele está instável clinicamente, independente do tipo de arritmia, independente do tipo de diagnóstico, esse paciente vai ter que ser submetido a uma cardioversão elétrica sincronizada, tá? Então, isso é fundamental. E quando a gente fala de instabilidade hemodinâmica, não necessariamente, tá, a gente tem um paciente hipotenso, né? O sinônimo de instabilidade não necessariamente significa hipotensão arterial. Ele pode ter dor precordial, ele pode ter sinais e sintomas de congestão pulmonar, ele pode ter alteração do nível de consciência, ele pode ter tido uma pré-síncope ou uma síncope. Então, instabilidade hemodinâmica não necessariamente significa hipotensão. Se isso for uma condição clínica detectada, esse paciente vai ser submetido a uma cardioversão elétrica. E com isso se supõe que isso seja uma cardioversão sincronizada. Muito bem. A sintomatologia da taquiarritmia são várias, né? A principal queixa, sem dúvida alguma, é a palpitação. Mas esse paciente ele pode ter um sintoma de fadiga, de intolerância aos esforços, de dispneia, de alteração de nível de consciência, ou ele pode ter apresentado uma pré-síncope, que é uma eventual sensação vertiginosa, uma sensação de perda de consciência, ou efetivamente esse paciente ele teve uma síncope. E o que se entende por síncope é uma perda de consciência associada a uma perda do tônus postural. É aquilo que a gente vê e que a gente, na nossa prática clínica, como um desmaio. Importante ressaltar que a síncope ela tem obrigatoriamente recuperação espontânea e normalmente é um sintoma de rápida recuperação sem nenhum tipo de intervenção para que aquele paciente ele recobre a consciência. Bom, a avaliação na admissão é fundamental. Primeiro porque se o paciente está estável, ele te permite que você faça isso. Então, a história clínica é de fundamental importância para a gente saber como é a evolução daquela arritmia, quanto tempo aquele paciente tem de arritmia, se é uma arritmia que começou na infância, na adolescência, se é um paciente do sexo feminino, se é uma paciente que começou com crise de palpitação na segunda, terceira década. A gente sabe que algumas arritmias supraventriculares, como ataque cardíaco por reentrada nodal, ela tem uma ocorrência maior em mulher e usualmente ela começa na segunda, terceira década de vida. A avaliação do paroxismo desses episódios, ou seja, usualmente são arritmias intermitentes e qualquer exame que você faça, na grande maioria das vezes, desses pacientes, exames que vão direcionar para algum tipo de alteração cardiológica, esses exames vão ser completamente normais. Então, registrar o episódio de arritmia é de extrema importância. O eletrocardiograma de 12 derivações ele é fundamental no diagnóstico da arritmia. Lembrando que, usualmente, são pacientes com coração estruturalmente normal, na grande maioria das vezes, e que esses pacientes vão ser encaminhados para avaliação ambulatorial. Esses pacientes vão ter um exame físico normal, esses pacientes vão ter um eletrocardiograma normal, esses pacientes vão ter um ecocardiograma normal e um teste ergométrico normal. Então, isso não quer dizer, o fato de você todos os exames cardiológicos normais, não significa que esse paciente não tem uma arritmia de caráter paroxístico. A Sociedade Europeia de Cardiologia, ela coloca na admissão desse paciente uma avaliação laboratorial mínima, com uma contagem de células sanguíneas, uma bioquímica básica e a dosagem dos hormônios tiroidianos. A gente sabe que isso, eventualmente, não é a nossa realidade imediata de pronto-socorro, mas isso é o que é proposto. E a realização de um ecocardiograma transtorácico, tá? E isso seria extremamente importante. Por quê? Porque você está diante de um paciente aparentemente saudável, com uma arritmia hemodinamicamente estável, mas você precisa, naquele momento, ter acesso à informação de que aquele paciente ele tem ou não tem uma cardiopatia estrutural. E aí o ecocardiograma ele pode te ajudar nesse sentido. O eco ele não vai dar diagnóstico, ele não vai sugerir, a princípio,
diagnóstico etiológico daquela arritmia, mas ele pode te ajudar na definição se esse paciente ele tem uma cardiopatia estrutural ou não. O guideline ele propõe também, dependendo da relação desse tipo de arritmia com o esforço, da realização de um teste ergométrico, obviamente se aquele paciente já chegou ao pronto-socorro sem sintomas, sem registro desse ataque à arritmia, Holter de 24 horas, monitorização transtelefônica e looper, mas isso normalmente são para pacientes mais ambulatoriais. Marcadores de doença arterial coronariana naqueles pacientes de risco aumentado ou homens acima de 40 anos e mulheres pós-menopausa, e estudo eletrofisiológico. A gente sabe que isso é uma avaliação opcional colocada pelo último guideline, que foi feito em 2019, pela Sociedade Europeia de Cardiologia, mas que isso não é a nossa realidade e, na minha opinião, honestamente, não precisa ser a realidade do pronto-socorro. As taquicardias paroxísticas supraventriculares, que são as taquicardias mais comuns, né, e elas são definidas como paroxísticas por esse caráter intermitente, né, em episódios pontuais, e supraventriculares, porque normalmente elas acontecem, se a gente for avaliar a anatomia do coração, acima do feixe de His. Então, tudo que acontece acima do feixe de His é considerado supraventricular, e tudo que acontece abaixo do feixe de His é considerado ventricular. Aqui a gente tem um pouco da incidência dessas taquicardias, e lembrar que existe uma ocorrência um pouco maior, uma relação usual de 2:1 do sexo feminino em relação ao sexo masculino, e que algumas arritmias tendem a aumentar a sua incidência com o passar dos anos, né? Algumas arritmias, elas se manifestam numa idade mais tardia, mas já se tem uma condição que favorece que você tenha esse tipo de arritmia. E arritmias como fibrilação atrial, flutter atrial, a gente sabe que tem uma relação íntima com o passar da idade. Eu peço desculpa por esse slide aqui, que ele é bem meio maluco, mas eu não consegui resolver isso. Quando você, então, está diante de um paciente com um ataque à arritmia, ou seja, uma arritmia, uma alteração do ritmo cardíaco com uma frequência superior a 100, a primeira coisa que você deve avaliar é a duração do QRS. E você vai classificar esse ataque à arritmia de duas maneiras. Se essa arritmia ela tem um QRS estreito, ou seja, menor ou igual a 120 milissegundos, isso significa 3 quadradinhos pequenininhos do eletro, ou se ela tem uma taquicardia, um ataque à arritmia com QRS largo, né? Ou seja, um QRS com duração maior de 120 milissegundos, ou seja, maior do que 3 quadradinhos. E a gente vai ver se essa é uma arritmia regular ou irregular. Antigamente, quando eu apresentava alguma aula de arritmia, até a gente que dava aula de arritmia achava um pouco maçante, porque a gente apresentava cada tipo de arritmia, falava da fisiopatologia de cada tipo de arritmia, e isso para quem não faz cardiologia. Para quem faz cardiologia já é chato. Se você for ver todas as subespecialidades da cardiologia, a que menos tem profissional é a eletrofisiologia. E para aquele cara que trabalha no pronto-socorro, né, ele também não tem tanta afinidade assim. Então, eram aulas muito maçantes. Hoje, o guideline, agora de 2019, ele vem um pouco para simplificar isso. E a gente tem algumas ferramentas que a gente consegue fazer esse diagnóstico diferencial entre as taquiarritmias de QRS estreito e as taquiarritmias de QRS largo de uma maneira um pouquinho mais simples, um pouquinho mais tranquila. E aí você consegue tratar esse paciente de uma maneira mais efetiva, sem demorar muito tempo, utilizando critérios de diagnóstico diferencial, uma série de coisas. Então, quando a gente tem uma taquiarritmia com QRS estreito, ou seja, um QRS com menos de 3 quadradinhos, você vai encarar esse paciente como um paciente portador de uma taquicardia supraventricular, que na maioria das vezes é uma taquicardia supraventricular, ou seja, uma taquicardia que acontece do feixe de His para cima, que usualmente tem um prognóstico ótimo, né? São arritmias benignas,
o que não quer dizer que não sejam arritmias bem toleradas, mas normalmente são arritmias que não vão te fazer passar muito aperto com aquele paciente no pronto-socorro. Uma outra possibilidade de uma taquicardia com QRS estreito é o que a gente chama de taquicardia ventricular fascicular, ou seja, é uma arritmia do feixe de His para baixo, uma arritmia dos ventrículos, uma arritmia que usa o sistema de condução. Mas isso é exceção da regra. Então, se você tem uma taquicardia com QRS estreito, você vai encarar aquele paciente como um paciente tendo uma arritmia supraventricular. O oposto disso é o paciente que tem uma arritmia com QRS alargado, ou seja, é o paciente que aquela despolarização ventricular, ela se faz num tempo um pouco mais demorado. E isso usualmente acontece nos ventrículos. Então, o paciente com taquicardia de QRS largo, taquicardia com mais de 3 quadradinhos, vai ser um paciente que você vai olhar e vai encarar como um paciente sendo portador de uma arritmia ventricular. Se é ou se não é, depois a gente vê, chama cardiologia, chama o arritmologista, chama quem pode te ajudar. Mas naquele primeiro momento, no momento inicial de atendimento daquele paciente, você vai encarar aquele paciente como sendo um paciente com arritmia ventricular. A gente tem algumas outras opções para aquele paciente com taquicardia de QRS largo, que são os pacientes que têm uma taquicardia supraventricular, que originalmente daria uma taquicardia com QRS estreito, mas que tem algum grau de aberrância de condução pelos ramos. Ou seja, aquele estímulo ele demora para passar pelo sistema de condução. E como há esse alentecimento, o QRS fica mais largo, a ativação ventricular demora um pouco mais. E uma outra coisa é uma taquicardia mediada por uma via acessória, naqueles pacientes portadores de uma síndrome chamada síndrome de Wolff-Parkinson-White, que são arritmias também raras, possíveis da gente ver, mas são um pouco mais raras. Independente disso, se você encarar esses pacientes como pacientes portadores de arritmia ventricular, você não vai errar. É melhor pecar por excesso. Ao passo que se você tratar aquele paciente como uma arritmia supraventricular ou como uma condução anterior pela via acessória, você pode se dar mal, porque na verdade tem algumas arritmias associadas aos ventrículos que não vão ser bem toleradas, principalmente dependendo da medicação ou do tipo de tratamento que você colocar naquele momento. Então, a dica é, QRS estreito, encara como se fosse supraventricular, QRS largo, encara como sendo uma taquicardia ventricular. Isso é fácil de se fazer no eletro de 12 derivações. QRS estreito, um QRS que tem menos de 3 quadradinhos, QRS largo, um QRS que tem mais de 3 quadradinhos. Em relação à regularidade do intervalo RR, também não fica difícil, né? Você vai medir o intervalo entre uma ativação ventricular e outra, e aí você vai conseguir definir se é uma taquicardia regular ou irregular, e a gente vai ver mais para frente o que isso significa. Então, as taquicardias de QRS estreito, ou seja, as taquicardias supraventriculares, na maioria das vezes, as taquicardias que acontecem do feixe de His para cima, podem ser várias, né? As taquicardias reentrantes atrioventricular, aquelas taquicardias mediadas por vias acessórias, as taquicardias por reentrada no nódulo atrioventricular, a própria taquicardia sinusal, ela pode ser classificada como uma taquicardia supraventricular, as taquicardias atriais, as taquicardias da junção atrioventricular, a própria fibrilação atrial e o flutter atrial. Então, isso tudo pode ser classificado como uma taquicardia paroxística ventricular, mas na nossa prática clínica, o que usualmente a gente vê sendo chamado de taquicardia supraventricular, que todo mundo já ouviu falar no pronto-socorro, são as taquicardias por reentrada atrioventricular e as taquicardias por reentrada nodal. Existe uma outra coisa que a gente pode ver, e aí acaba sendo quem tem um pouco mais de intimidade com o eletrocardiograma, principalmente o pessoal da cardiologia ou da eletrofisiologia, é você classificar a taquicardia e observar a relação P-QRS. Vocês vão ver que isso não é tão complicado assim, mas vocês vão ver mais para frente que para tratar desses doentes vocês também não precisam saber isso. É uma questão didática colocar isso aqui para tentar fazer o diagnóstico diferencial. Então a gente tem aqueles pacientes com intervalo RP' curto e a gente tem aqueles pacientes com intervalo
de RP' longo. Na grande maioria das vezes, as taquicardias com intervalo RP' curto são, novamente, as taquicardias por reentrada no nódulo atrioventricular, as taquicardias por reentrada atrioventricular dos pacientes portadores de síndrome de Wolff-Parkinson-White, e os pacientes com taquicardia com intervalo RP' longo são aqueles pacientes principalmente portadores de arritmias atriais. Tá? Essas arritmias aqui, elas são um pouquinho mais difíceis na nossa prática clínica, então não se angustiem com isso. E como é que a gente avalia o intervalo RP'? Simplesmente a gente vai medir o intervalo do início do QRS até aquela onda P que vem depois ou antes do próximo QRS. E eu meço essa distância. Se o início do QRS até a onda P é longo ou é maior do que o intervalo P-QRS, eu chamo de uma taquicardia de RP' longo. Se, aqui fica até difícil de ver, se esse intervalo RP for menor do que o PR subsequente, eu chamo de uma taquicardia de RP' curto. Então, isso já facilita o entendimento do circuito da arritmia daquele paciente. Tá? O que não quer dizer que, para tratar, vocês precisem saber disso ou classificar essa arritmia em RP' curto. Depois dessa aula, seria suficiente, por exemplo, que vocês darem esse diagnóstico simplesmente da seguinte maneira. Eu estou com um paciente que tem uma taquicardia, uma taquiarritmia de QRS estreito com intervalo RR regular. O resto, o plantonista da coronária resolve, o cardiologista resolve, o eletrofisiologista resolve, isso é um outro problema. Mas você já ter a noção que isso aqui é uma arritmia regular de QRS estreito, ou seja, uma arritmia que acontece do feixe de risco para cima, já te dá muita tranquilidade para tratar aquele paciente, principalmente não fazer besteira, que eu acho que é o grande problema da medicina hoje em dia. Se a gente só não atrapalhar, já está de bom tamanho. Aqui, novamente, a classificação das arritmias de acordo com o intervalo RP', e isso, nada mais, nada menos, tem a ver com o tamanho do circuito desse tipo de arritmia. Só para vocês entenderem o que significa esse tal de intervalo RP'. Se eu tenho uma arritmia localizada no nódulo atrioventricular, ou seja, que o meu circuito ele é curto, a minha ativação ventricular R e a minha ativação P, ela acontece mais ou menos no mesmo momento, ou seja, eu tenho um intervalo RP' curto. Se eu tenho uma arritmia mediada por uma via acessória, por exemplo, aqui, e essa arritmia ela sai daqui, ela passa pelo sistema de condução, ela desce, ativa o ventrículo, sobe, passa pela via acessória e volta, por eu ter um circuito maior, eu tenho um intervalo RP' maior. Então, essa questão da caracterização do intervalo RP' simplesmente tem a ver com o tamanho do circuito. Mas vamos lá, vida que segue. Isso aqui é uma coisa bem interessante para a gente poder seguir. Isso aqui é uma orientação do último guideline de 2019 e aquilo que eu falei com vocês, quer dizer, se eu tenho uma taquicardia de QRS estreito, ou seja, um QRS menor ou igual a 120 milissegundos, eu vou ver se é uma taquicardia regular, tá? Se for uma taquicardia regular, se não for uma taquicardia regular, eu vou pensar em outros diagnósticos que não uma taquicardia supraventricular, como aquelas duas que são as mais comuns que eu coloquei. Ou seja, uma arritmia atrial, um flutter atrial com condução variável ou uma fibrilação atrial. Bom, então vamos deixar isso para um outro momento e vamos falar das taquicardias regulares. Se ela é uma taquicardia regular de QRS estreito, eu consigo avaliar a onda P justamente para poder tentar fazer aquele diagnóstico, fazer aquela medição do intervalo RP'? Se eu conseguir, maravilha. Se a minha frequência atrial, ou seja, se eu tenho mais de uma onda P maior do que a minha frequência ventricular, eu estou diante de uma taquiarritmia atrial. Se a contagem for a mesma, ou seja, eu tenho uma despolarização atrial para uma despolarização ventricular, eu vou para esse outro diagrama. Se o ventrículo é maior, eu possivelmente estou diante de alguma arritmia atípica, porque eu já vi que não é uma arritmia ventricular.
Se não for, eu vou avaliar o intervalo RP' e aí eu vou fazer o diagnóstico diferencial da minha taquiarritmia. Mas esse não é o objetivo nesse momento, na sala do pronto-socorro. O que eu preciso saber naquele momento para ficar mais fácil é saber se é uma arritmia regular de QRS estreito, ou seja, que eu consiga caracterizar como uma arritmia supraventricular. Bom, se o paciente está instável hemodinamicamente, eu faço uma cardioversão elétrica sincronizada. Né? Se ele não está instável, se esse paciente clinicamente está estável, eu vou tentar, primeiramente, fazer manobras que aumentem o tônus parasimpático e bloqueiem o nódulo atrioventricular, como a compressão do seio carotídeo. Né? Então, sem dúvida alguma, no adulto, a compressão do seio carotídeo ela é a manobra que mais reverte as arritmias. Você pode orientar esses pacientes para tomar grandes goles de água muito gelada, que eventualmente funciona. Você pode orientar que esses pacientes induzam vômito, é uma coisa um pouco mais desagradável. E uma coisa que ajuda muito em criança, não sei se tem alguém da pediatria, mas é você colocar uma superfície muito gelada no rostinho da criança. Então você pega, por exemplo, uma toalha, uma compressa, bota bastante gelo, muito gelo, e bota aquela compressa no rostinho da criança, e isso normalmente reverte essas crises de taquiarritmia, e eu não considero isso como sendo uma coisa tão monstruosa assim, porque na verdade você evita de fazer medicações, principalmente medicações intravenosas. Mas se você fez a manobra vagal, e aí é importante ressaltar que manobra vagal não é cafuné no pescoço, porque eventualmente você vê pessoas fazendo manobra vagal como um acariciamento do pescoço. Não é. Você palpa aqui no ângulo da mandíbula, você desce um pouquinho, palpa o bulbo carotídeo e aperta. E aperta de 5 segundos a 10 segundos. Então, é uma compressão efetiva. Tá? É claro que é seguro que você ausculte a carótida antes de fazer a compressão carotídea, porque existem relatos de rupturas de placas em pacientes com doença arterial carotídea, e aí você pode ter algum evento embólico e acaba tendo um desfecho muito mais desagradável. Se a manobra vagal não resolver o seu problema, a droga de escolha é a adenosina, classe 1 com nível de evidência B, e isso foi uma coisa que mudou no último guideline, e a gente está falando de um tempo extremamente grande. O primeiro guideline tinha sido publicado em 2003, se eu não me engano, e o segundo guideline foi publicado em 2019 para tratamento e avaliação de pacientes com arritmia supraventricular. E se isso não foi eficaz, aí você administra verapamil ou diltiazem ou eventualmente beta-bloqueador. Se não resolve, você faz cardioversão elétrica. E aí o que eu queria chamar a atenção nesse slide é o seguinte: não se contempla inicialmente no guideline o uso de amiodarona para esses pacientes, mesmo que seja por um período curto de tempo. E o paciente inicialmente reverte de uma maneira mais eficaz. Diferente daquele paciente que tem taquicardias incessantes, que você faz, reverte, mas ele tem uma arritmia de caráter incessante, ou seja, ele entra e sai da arritmia. Aí pode ser que nessa situação você use uma infusão de droga contínua, e aí a amiodarona pode entrar nesse contexto, assim como infusão contínua de alguns beta-bloqueadores. Muito bem, então a verdade é isso. E para as taquicardias de QRS estreito sem diagnóstico estabelecido. E foi isso que eu resolvi trazer para essa aula, porque a gente tem pessoas trabalhando no pronto-socorro que não são especialistas, que não têm a obrigação de saber qual o diagnóstico diferencial daquela arritmia.
E, às vezes, com a sala de emergência cheia, com fila de espera, você recebe esse paciente, você tem que resolver a vida dele. E é um paciente que não vai ficar te apurrinhando no plantão, porque você vai reverter, você vai esperar um período de observação de 4 a 6 horas, e você vai mandar esse paciente embora. E não precisa ficar ali te apurrinhando. Se a reversão deu certo, se foi feita com sucesso, com tranquilidade, com segurança, esse paciente fica em observação de 4 a 6 horas e pode ser liberado para casa. E aí pode ser acessado a cardiologia, pode me ligar, pode fazer o que quiser, mandar o WhatsApp. Eu estou à disposição para ajudar nesse sentido, né? Com toda, apesar da Taina, da Wilson não precisarem de mim para isso, mas são pacientes que podem ser resolvidos e são pacientes que podem ser descartados do pronto-socorro com tranquilidade, com um período de observação curto. Então, na verdade, isso aqui é um resumo, né, do que eu falei ali naquele quadradinho, né, que se o paciente está instável, ele tem que ser submetido à cardioversão. Se ele está estável, é importante que se resista o eletro de 2 elevações. E aí eu queria fazer um pedido à coordenação do pronto-socorro e um pedido aos médicos do pronto-socorro, ou da UTI, mas principalmente do pronto-socorro, que são as pessoas que lidam com esses pacientes de frente, que se entregue o eletro para esses pacientes, para que eles possam levar ao consultório dos seus médicos. Porque, como são arritmias paroxísticas, na maioria das vezes você faz eletros desses pacientes fora daquele momento, e esses eletros são normais. Então, a documentação da crise nos ajuda demais no diagnóstico dessas arritmias. Tá? Então, dá preferência, tá, à manobra vagal. Tá? Então, essas manobras, de preferência, elas são feitas na posição supina, com elevação dos membros inferiores. Tá? Se isso não surtiu efeito, você faz adenosina, e aí você pode fazer uma dose crescente. Se isso não surtiu efeito, você pode fazer bloqueador de canal de cálcio não dipinidínico e beta-bloqueador. Se isso não surtiu efeito, cardioversão. Tá? Normalmente, a adenosina você faz 6, não reverteu, você faz 12, não reverteu, você faz 18 miligramas intravenoso, em bolos, sem diluir. Tá? Fez puro, rápido, lavou rápido com 20 ml de água destilada, soro fisiológico, levanta o braço do paciente e avisa que ele vai passar mal, que ele vai ter a sensação de que ele vai desencarnar, porque senão ele vai ficar bravo com você. A sensação é exatamente essa, mas você fala que vai passar rápido. O verapamil, normalmente, ele é feito de 0,075 a 0,15 mg por quilo. Na nossa prática, você pode chegar até 15 miligramas, então você pode fazer 5, 10, 15 miligramas. Normalmente é uma droga de infusão lenta. Você faz em bolos, mas é uma droga de infusão lenta. Tá? Diltiazem em pronto-socorro é mais difícil da gente ver fazer, mas está aqui a dose, 0,25 por quilo. Esmolol você pode fazer 0,5 por quilo, ou você pode colocar uma infusão contínua, e a gente tem na Unimed, principalmente em pacientes com aquelas arritmias incessantes, que usualmente são arritmias atriais e que respondem bem a beta-bloqueador, né? E metoprolol na dose de 2,5 a 15 miligramas. Ok? Bom, aí, feita a adenosina, no ataque cardíaco regular de QRS estreito, eu vou ver a resposta. Se eu não tiver feito, eu posso ter feito uma dose inadequada, ou eu posso estar diante de uma taquicardia ventricular não sensível à adenosina. Tá? E essas taquicardias, que normalmente são próximas ao sistema de condução, normalmente têm QRS estreito. Tá? Então, por isso que eu disse lá na frente que não necessariamente a taquicardia com QRS estreito vai ser uma taquicardia supraventricular, mas, na maioria das vezes, é uma taquicardia supraventricular. Tá? Se você tem taquicardias que têm uma desaceleração gradual e uma reaceleração, normalmente são arritmias automáticas. Então, usualmente, são taquicardias que são atriais ou são taquicardias normalmente juncionais e que não vão responder bem à adenosina. Então, talvez seja o caso a gente pensar em outras alternativas, principalmente alternativas que tenham infusão contínua. Né?
Se eu tenho um término súbito, que é o que a gente espera com a infusão da adenosina, beleza. Provavelmente eu estou diante daquilo que a gente chama, usualmente no dia a dia, de taquicardia paroxística supraventricular. Tá? E se eu faço adenosina, eu retardo mais o bloqueio atrioventricular e a arritmia não para, possivelmente eu estou diante de uma arritmia atrial. Então, vejam vocês que, apesar da abordagem inicial, eu não estou cobrando de vocês que seja feito um diagnóstico diferencial daquele tipo de arritmia. Então, isso que é o mais legal desse guideline. Porque antigamente se cobrava isso da pessoa que estava atendendo um paciente com arritmia no pronto-socorro. E hoje não. Você pode inicialmente ter uma abordagem extremamente simples, avaliar, e a grande droga, tá, é a adenosina. É a droga de primeira opção para essas arritmias de QRS estreito. Você pode, diante disso, avaliar a resposta e aí sim formular algum outro tipo de hipótese diagnóstica. Perfeito? Bom, aquelas taquicardias de QRS largo, ou seja, as taquicardias que a ativação do QRS ela se dá de uma forma mais prolongada, ou seja, são taquicardias com mais de 3 quadradinhos. Né? Sem dúvida alguma, a gente tem que tratar esses pacientes como pacientes sendo portadores de taquicardia ventricular. Se a gente tratá-los dessa maneira, a gente corre menos risco de errar. Então, inicialmente, esse paciente chegou com uma taquicardia de QRS largo, eu trato esse paciente como sendo um paciente com taquicardia ventricular. Se não for, eu estou no lucro. Aí eu vou pensar em outras 2 possibilidades. Uma arritmia supraventricular com aberrância de condução, ou seja, um ritmo atrial, um ritmo supraventricular, que por uma frequência elevada causa uma claudicação da condução atrioventricular, seja pelo ramo direito ou ramo esquerdo, ou eu tenho uma arritmia mediada por uma via acessória, tá, que inicialmente não usa o sistema de condução, mas usa a própria via acessória. Então, eu posso estar diante de uma condução anterógrada por via acessória. Tá? Da mesma maneira, tá? Eu tenho um paciente com uma taquicardia com QRS largo, se ele estiver instável hemodinamicamente, eu vou para uma cardioversão elétrica sincronizada. Tá? Eu posso sim, e algumas taquicardias ventriculares, elas respondem à manobra vagal. Não são todas, mas algumas taquicardias, por você aumentar o estímulo vagal, o estímulo parasimpático, elas podem reverter. E se reverter, você está no lucro, uma possibilidade de complicação muito pequena. Tá? Então, deve ser tentado. Então, se a gente for imaginar, até aqui está indo tudo igual. Eu estou na dúvida do diagnóstico, eu não sei o diagnóstico, e isso aqui é exatamente para essa situação. Eu não estou seguro do diagnóstico. Eu posso sim fazer adenosina inicialmente, se eu tenho a certeza, isso é um pouco complicado, de eu ter essa certeza pré-taquicardia, de que o paciente ele não tem a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Tá? Mas vamos supor que ele negue qualquer tipo de coisa, que eu tenha essa certeza, que eu tenha, em algum momento, trouxeram um eletro dele, ele não tem a síndrome de pré-excitação, que é a síndrome compatível com Wolff-Parkinson-White. Eu posso fazer adenosina. Tá? Mas se eu não tiver essa certeza, o que me sobra numa taquicardia de QRS largo é o quê? Procainamida e amiodarona. Tá? Procainamida seria a droga de escolha, amiodarona a segunda opção. No Brasil, a gente só tem amiodarona, salvo em alguns centros de pesquisa que tem procainamida, é mais chato de importar. A gente já teve isso fácil, mas saiu do mercado e hoje o que a gente tem disponível é amiodarona. Então, o paciente está estável clinicamente, registrou, avaliou esse paciente, registrou o eletro, pediu os exames. Tá? Uma perguntinha que cabe aqui nesses pacientes de taquicardia de QRS largo é se esse paciente ele tem alguma doença cardíaca prévia. Tá? Se ele tiver alguma doença cardíaca prévia, aí sim reforça
a nossa hipótese de que aquilo seja uma taquicardia ventricular, principalmente se for um paciente coronariano, se for um paciente com infarto prévio, ou paciente com disfunção ventricular prévia. E aí, isso, o eco, claro, a história clínica vai passar isso para a gente, mas o eco transtorácico no pronto-socorro seria bastante interessante. A gente sabe que no Brasil isso é um pouco complicado. Mas taquicardia QRS largo trata como sendo um paciente com cardiopatia estrutural, e aí as drogas de escolha seriam procainamida ou amiodarona. Se você não tiver resposta a isso, cardioversão elétrica sincronizada. Tá? Tem algumas ferramentas rápidas que podem nos ajudar para imaginar que isso seja uma taquicardia ventricular. Tá? Dissociação atrioventricular, ou seja, existe uma atividade ventricular independente da atividade atrial, a gente vai ver o que é isso. Uma duração de QRS sugestiva de TV, ou seja, se tem um padrão de bloqueio de ramo direito com duração de QRS maior do que 140 milissegundos, 3 quadradinhos e meio, ou se tem um padrão de bloqueio de ramo esquerdo com uma duração de mais de 160 milissegundos, ou seja, 4 quadradinhos. Isso fala a favor de taquicardia ventricular. O eixo do QRS, ou seja, se esse eixo do QRS é desviado para a direita, tá? Porque se a gente for lembrar da ativação anatômica, a ativação elétrica e a posição anatômica do coração, a ativação ela se dá de cima para baixo, da direita para a esquerda e para trás. Se eu tenho uma arritmia que foge da esquerda e vai para a direita, com QRS largo, eu tenho obrigação de pensar em taquicardia ventricular, e o que a gente chama de concordância nas derivações precordiais, ou seja, naquelas derivações do tórax, V1 a V6. Ou tudo positivo ou tudo negativo também fala a favor de taquicardia ventricular. Então, isso economiza um pouco mais de tempo. A gente sabe que tem alguns fluxogramas de avaliação de diagnóstico diferencial de taquicardias de QRS largo que demoram um pouco mais de tempo, apesar dos aplicativos hoje de celular serem extremamente fáceis de usar. Mas é uma coisinha que você pode estruturar, ter mais ou menos na sua cabeça. Ah, eu não sei, eu mal sei ver eletro, não sei o quê. Se você souber, pelo menos, medir o QRS, e o QRS tiver mais de 3 quadradinhos, encare como taquicardia ventricular. Isso aqui é uma outra coisa que eu não vou me deter, que é um pouquinho mais específico, mas basicamente é aquilo que eu falei. O que a gente chama, por exemplo, de dissociação atrioventricular, ou seja, uma atividade atrial completamente dissociada de uma atividade ventricular. Eu vejo uma taquicardia de QRS largo, em que eu vejo ativações atriais caindo de forma aleatória, ou seja, uma atividade não depende da outra. Tá? Se eu tenho isso fala muito a favor de taquicardia ventricular. O padrão de bloqueio de ramo direito, com QRS acima de 140, ou seja, um R em V1 positivo, com um S em V6 negativo, ou um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, com duração de QRS maior do que 160. Né? Então, um QRS predominantemente negativo na derivação V1, e principalmente se for um QRS que tem algum tipo de entalhe na fase descendente ou na fase ascendente, né? Mas principalmente na fase descendente. Então, são ativações muito demoradas, são ativações ventriculares muito, que a gente chama assim, muito musculares, né? Então, por isso demora mais e por isso a gente tem que pensar realmente em arritmias ventriculares. Aquilo que eu falei das concordâncias nas precordiais, exatamente isso aqui. Você vê de V1 a V6, aqui tudo negativo e aqui tudo positivo. Quando isso acontece, dificilmente você tem uma taquicardia supraventricular, então você pode pensar fortemente que é um paciente portador de arritmia ventricular. Tá? Então, instabilidade hemodinâmica. Volto, eu deixei isso aqui justamente para ficar bem claro para vocês. Quer dizer, recomendação para o manejo agudo de taquicardias com QRS largo, na ausência de um diagnóstico estabelecido. Então, assim, eu não sei, eu estou diante de um ritmo taquicárdico, não é um ritmo sinusal, ou seja, eu tenho uma taquiarritmia, eu vou definir se isso é regular e se isso tem um QRS estreito ou largo. O diagnóstico é de
taquicardia com QRS largo. Se o paciente está instável, não se discute, esse paciente vai ser submetido a uma cardioversão elétrica. Se ele está estável clinicamente, eu vou fazer um eletro de 12 derivações enquanto eu colho a história. Eu tento inicialmente fazer manobra vagal, se for uma taquicardia supraventricular e eventualmente alguma taquicardia ventricular, esse paciente pode reverter com manobra vagal, supraventricular normalmente reverte. Eu posso fazer adenosina se eu não tiver informação sobre pré-excitação, sobre síndrome de Wolff-Parkinson-White. Se eu não tiver essa informação, eu vou encarar realmente esse paciente como um paciente portador de arritmia ventricular, e aí eu vou para procainamida ou amiodarona. Lembrar que procainamida é a droga de escolha, mas que aqui no Brasil a gente não tem, então a gente acaba indo para amiodarona. Isso aqui é extremamente importante, tá? Se eu tenho uma taquicardia de QRS largo, eu não faço verapamil. É uma indicação classe 3, então isso está proscrito, tá? Tomar muito cuidado com isso, tá? A adenosina, como eu falei, ela pode reverter se for uma ataque supra ou uma TV sensível, mas a escolha é procainamida ou amiodarona, tá? Isso aqui é só um resuminho que pacientes estáveis com taquicardia de QRS estreito, eletro de 12 derivações, manobra vagal de preferência com paciente na posição supina, com elevação das pernas, adenosina de 6 a 18 miligramas em bolos rápido, tá? E é recomendado se a manobra vagal falhar, tá? E se eu tiver falha de tratamento, eu posso fazer a cardioversão elétrica sincronizada, e isso também tem nível de evidência 1, tá? Isso é uma outra coisa que chama atenção nesse guideline. Nós, felizmente, trabalhamos numa instituição que tem condições de tratar esse paciente, uma instituição que tem um plantonista da anestesia, tá? E que é o profissional que deve ser chamado para o manuseio desse paciente de sedação, para que você não precise ficar preocupado com isso. Então, tem que chamar o anestesiologista para que ele faça uma sedação e você possa fazer a cardioversão elétrica com tranquilidade, tá? E da mesma forma, naqueles pacientes que têm uma taquicardia de QRS largo, tá? Com o diagnóstico não estabelecido, do mesmo jeito, cardioversão se o paciente estiver instável hemodinamicamente, eletro de 12 derivações se ele estiver estável, você pode tentar manobra vagal. E se você tiver dúvida em relação ao diagnóstico, à medicação que você faça, dê preferência a procainamida ou a amiodarona, mas lembrar que são até drogas de classe 2, procainamida 2A, amiodarona 2B, e que a cardioversão sincronizada é classe 1. Então, assim, não se tem que ter pudor em fazer cardioversão elétrica nesses pacientes, obviamente, os instáveis principalmente, mas cardioversão elétrica sincronizada é um tratamento passível para pacientes com arritmias supraventriculares ou ventriculares, ou seja, pacientes com arritmias com QRS estreito e pacientes com arritmias de QRS largo, tá? Que estejam estáveis hemodinamicamente, e isso tem nível de evidência 1. Basta que isso seja incorporado na nossa prática clínica e que a gente não tenha medo de fazer isso. Tanto o pronto-socorro, que é o lugar que esses doentes devem ser tratados, quanto as unidades de terapia intensiva, elas têm todas as condições possíveis para esses tratamentos serem realizados. A gente tem um profissional, a gente tem um anestesiologista de plantão, a gente tem as salas de recuperação com toda a aparelhagem necessária, inclusive com marca-passo e desfibrilador transcutâneo, tá? E eu acho que a gente tem uma coisa que é fantástica, e pelo que eu vejo do pronto-socorro, pelo que eu vejo na maior parte das pessoas que trabalham nas unidades de terapia intensiva, a gente tem disponibilidade dos profissionais em ajudar. Eu acho que hoje, lá no hospital, a gente vive isso, a gente tem um momento
a gente tem um ambiente de trabalho muito bom, muito saudável, em que as pessoas se ajudam mutuamente. E isso é muito interessante, isso é muito bacana. Eu acho que são situações em que a gente tem que trocar informação, qualquer coisa, eu estou à disposição. Só queria agradecer de novo ao convite. A gente se vê na outra reunião, que é a de bradiarritmia, e mais uma vez agradecer a presença de todos e o Lisandro, que está lá na Unimed me esperando. Marcelo, excelente aula, super didática. Acho que é um tema, principalmente para os médicos de pronto-socorro, que cria muita angústia, né, nos colegas médicos. Então, assim, acho que excelente, excelente. Queria, assim, fazer algumas observações, né. Primeira observação que eu via com mais frequência, agora com menos frequência, e eu e a Wilza batíamos muito nisso, é a segurança de uso da adenosina, né? As pessoas se sentem mais seguras usando a mildarona para ataque supraventricular do que a adenosina, né? Então, bater na tecla a segurança dessa droga, é uma droga de tempo de ação muito rápido, por isso a administração correta dessa droga é importante, né? E principalmente avisar o paciente que vai ter uma sensação, geralmente eu falo, é uma sensação que o coração está parando, a sensação de morte, mas vai passar muito rápido e vai resolver a grande maioria das taquicardias supraventriculares que chegam no PS. E além dessa observação, né, de cada vez a gente bater mais essa tecla aí, te fazer uma pergunta, né, de qual manobra vagal, né, porque antes da adenosina haverá sempre a manobra vagal, isso é uma coisa que a gente fala bastante também com os nossos plantonistas. Qual manobra vagal você acha assim mais fácil, mais segura de ser feita? Porque, por exemplo, não é incomum, né, a gente ter idosos e isso cria um pouco de insegurança nos plantonistas, né, que às vezes nem sempre escutam que não escutam sobre o carotídeo, mas, né, tem medo de não estar escutando e o paciente ser idoso e, enfim, ter doença carotídea. Que você me fala? Então, eu acho que a mais efetiva, tá? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Acho que a mais efetiva é a compressão do seu carotídeo, sem dúvida alguma, principalmente em adulto. Criança a gente pode tentar um monte de coisa, né? Eu concordo, assim, mas a gente tem que partir, né, do pressuposto que a gente vai auscultar a carótida antes de palpar, isso é semiologia, né? Talvez seja uma das poucas situações que a gente tem que auscultar antes de palpar. Porque o que acontece? Não é tão simples você pegar um paciente com 200 de frequência, 210, colocar ele de cócoras e mandar ele fazer valsalva, tá? É uma coisa extremamente desconfortável você pedir para que o paciente force vômito, ou você ir lá e fazer compressão de globo ocular. Eu, particularmente, nunca vi isso, é descrito, mas não acredito que seja uma coisa confortável, entendeu? A água gelada, ela funciona bem, tá? Assim, mas eu costumo fazer isso no paciente que está em casa, porque assim, até para evitar dele ir ao hospital. Então, é como você pega volumes de água muito grandes, bota muito gelo para ficar uma coisa insuportavelmente gelada, e o paciente dá aqueles goles gigantescos, sabe? Quando você bebe alguma coisa e parece que desce até doendo, assim, o objetivo é aquele, para descer mal. Mas assim, se você está na sala de emergência e ao mesmo tempo você pede, e tem pacientes que naquela angústia de reverter a arritmia, eles vão tomar muita água, já te complica se você pensar em fazer cardioversão. E aí é mais um problema que o anestesista vai criar, e ele está certo, né? Porque o cara tomou 2 litros de água, difícil o cara sedar para fazer uma cardioversão. Então, assim, eu acho que a compressão carotídea, ela é segura, ao escutar a carótida, você não precisa de Doppler para fazer compressão carotídea. Eu só acho que a gente tem que ter uma compressão carotídea eficiente. E eu acho que é isso que a gente não vê normalmente no dia a dia.
Inclusive, quando eu faço essa compressão carotídea enfim, tenho essa possibilidade de fazer, eu ainda informo o paciente, ó, vai incomodar um pouco, porque realmente não é massagem, é compressão, né? E acaba incomodando um pouquinho, né? Como dizia um professor meu, a compressão boa é aquela que dá tosse, né? Então, é aquela que efetivamente você faz mesmo, assim, você faz com vontade, entendeu? Uhum. E uma outra observação, acho que isso também é prudente para todos, a gente tá aí com pessoas plantonistas de PS, de enfermaria, de CTI, é que dentro do site da Sedusc, né, tem uma aula mostrando todos os nossos desfibriladores que a gente tem disponíveis em todas as enfermarias, no CTI e tal, são, se eu não me engano, 2 ou 3 tipos de marca, todos, assim, muito bons, mas acho que, de repente, para um conhecimento geral também, quem tiver essa curiosidade, o Carlos Prado deu essa aula, deu essa demonstração, vamos dizer assim, dos desfibriladores e cardioversores que a gente tem disponível, tanto no PS Maternidade, quanto no Novo HU. Só essa observação aqui, tá bom? Legal. Obrigada, Marcelo, muito bom. Imagina, prazer. Gente, fica à vontade. Quem quiser fazer alguma pergunta, abra a câmera ou então mande pelo chat. Fiquem à vontade. Marcelo, Fala, Bira. Marcelo, é só para... Uma coisa que eu acho importante é que quando você vê uma TV com QRS largo, em 80% dos casos, você sabe que ela é ventricular. Certo? Uma taquicardia de QRS largo, né? Em 80% dos casos. No paciente que já fez uma revascularização, essa percentagem sobe para mais de 90%. Sim. Então, TV de complexo QRS largo, pode contar, é ventricular. Sim. A gente não vai pensar mesmo que seja uma TV supraventricular com aberrância de condução, eu acho que não muda o tratamento. Não. A abordagem não muda, é a mesma coisa, né? Na verdade, a gente tem que encarar como sendo uma arritmia ventricular. Por isso que na abordagem desse paciente, é extremamente interessante que você faça uma história clínica no paciente estável clinicamente e que você tenha esse dado de história, né? Porque isso é extremamente importante, porque se você tem um paciente com uma taquicardia de QRS largo e é um paciente coronariano, um paciente vítima de infarto, um paciente que tem disfunção ventricular, realmente a possibilidade de ser uma taquicardia supraventricular é muito pequena. E dificilmente, bom, tomara que a gente caminhe para isso, né? Mas dificilmente você, hoje pelo menos, a nossa realidade, não Cachoeiro, a nossa realidade, estou dizendo, Espírito Santo, talvez alguns lugares pontuais do Rio, São Paulo, até tem ou não? Tem plantonista de eco, mas não é uma realidade dos serviços de hospitalares nem dos serviços de cardiologia. Você ter plantão de eco. Alguns lugares tem. Mas você não tendo acesso ao eco, a tua história é o que vai te nortear. Então, se você tem um paciente com uma taquicardia de QRS largo, que a princípio não tem histórico de doença cardiovascular, que não tem infarto prévio, que não tem insuficiência cardíaca, uma paciente saudável, você pode olhar aquilo como sendo uma ataque supra com aberrância. Agora, se você não sabe, e o objetivo, e eu trouxe essa questão do guideline, se vocês forem reparar, eu não entrei especificamente no tratamento de uma arritmia por outra, mas o que me chamou a atenção, né, o que chama a atenção desse último guideline é exatamente isso. Paciente com taquicardia de QRS estreito, QRS largo, que não se tenha clareza diagnóstica. Eu acho que é isso que é o mais bacana, e eu acho que essa é a mensagem desse guideline. Entendeu? Tá, só outra perguntinha. Na manobra de Valsalva, nas taques supras, principalmente TRN, você tem experiência com a Valsalva modificada? Não tem, Bira. Que está com a seringazinha, que sopra a seringa. Isso é descrito. Eu, para ser muito sincero, eu nunca vi, mas é uma coisa descrita, inclusive nesse próprio guideline mesmo, né? Mas eu nunca vi, não.
Marcelo, tem uma pergunta no chat aqui da Débora Bochá. Vamos lá. Pode explicar, pedindo, na verdade, não é uma pergunta, ela está pedindo para explicar novamente o procedimento na criança. Ah, tá. Então, criança, a gente, uma coisa que ajuda bastante é você pega um paninho, uma compressa, uma fraldinha, uma coisa, né, que não seja muito, muito grossa, e você bota gelo, bota bastante gelo, para ficar uma coisa insuportavelmente gelada, e aí você encosta aquilo no rostinho da criança e mantém por um período, entendeu? Por alguns segundos ali, e isso às vezes... Isso em algumas responde até bem, assim, não é assim, nunca vi algumas vezes, né? Não é minha área de atuação, mas é uma coisa interessante a ser feita antes de se tentar fazer outra coisa. Uma outra coisa, a gente encostar no rostinho mesmo, não ter pena, botar aquele pano com gelo, botar no rostinho do bichinho mesmo. Só uma outra coisa que tem no nosso chat, tem um link ali, depois vocês cliquem no link, por favor, e preencham as 2 ou 3 perguntinhas que tem ali, só para a gente, tá? Wilson levantou a mão. Wilson, quer fazer alguma pergunta? Oi, Marcelo. Beleza, cara. Antes de mais nada, eu queria parabenizar a aula brilhante, fantástica, como só poderia ser vindo de você, cara. Genial. Muito, muito direto ao ponto, como deve ser, tá? Eu tenho uma dúvida, cara, que ultimamente a gente tem alguns serviços de dificuldade de ter acesso a verapamil venoso, né? E a TV fascicular que você comentou no início da aula é até conhecida como verapamil sensível, certo? Se eu não estiver errado, você me corrija. Nesse caso, qual é a melhor droga para a gente usar na ausência de verapamil nessa arritmia específica? Então, você pode tentar fazer uso de adenosina nessa situação, porque é uma taquicardia que usa o sistema de condução, então você eventualmente pode ter sucesso na reversão com adenosina. Mas assim, se você não tiver sucesso com essas medicações, você acaba tendo que optar pela cardioversão elétrica sincronizada mesmo, né? Mas você pode tentar fazer adenosina. Moacir, pela pergunta, Moacir? Obrigado, Marcelo. Participação especial da Elisa aqui na aula, hein? Obrigado. Moacir, está querendo fazer uma pergunta, Moacir? Isso aí. Sobre a época a gente tinha facilidade para procainamida e a gente usou muito adenosina. Qual a sua experiência em termos de disfunção, complementando a pergunta do Wilson aí, disfunção provocada pela verapamil? Então, a minha experiência, assim, na verdade, eu nunca vi uma pra ser sincero, assim, eu nunca peguei nenhuma complicação de verapamil associada à disfunção ventricular. Assim, por exemplo, o paciente tinha disfunção, usou verapamil, piorou, chocou. Eu nunca vi, tá? Mas te confesso que eu fiz e eu vi fazer poucas vezes verapamil nessa situação também, tá? É lógico, assim, eu acabo tendo um viés um pouquinho em função de trabalhar com isso e trabalhar com pessoas que militam nessa área. Então, fica mais difícil de eu pegar uma situação dessa. Mas, sem dúvida alguma, é claro que se for uma taquicardia de QRS largo, você não deve fazer, né? A não ser que você tenha certeza que seja supra, mas aí eu acho que num ambiente de pronto-socorro, você vai saber que é uma supra com aberrância, mas eu acho que o generalista, o emergencista, ele pode ter um pouco de dificuldade e aí piorar o status hemodinâmico desse paciente, né? A adenosina praticamente descartou o verapamil para reversão de TAC supra, né? Sim. Mas, assim, existe descrição de disfunção. Eu, particularmente, numa época bem passada, usei muito verapamil, mas também nunca vi complicação. Existe descrição, inclusive, de PCR
com o uso de verapamil, mas eu particularmente nunca vi disfunção no PCR e nem disfunção pelo uso do verapamil. Eu usava muito, gostava muito, porque realmente a sensação é muito boa para o paciente, não causa aquela sensação ruim que a adenosina provoca, né? Verdade. Tem muito verapamil. Por isso, Na UPA aqui a gente usou bastante, né? Assim, no começo, a adenosina era uma coisa que se tinha muita insegurança, porque para quem não está habituado a usar adenosina, você fazer aqueles bloqueios atroventriculares de alto grau, o paciente faz as sistolias, às vezes muito grandes, isso gera um pouco de desconforto, né? Mas o coração do cardiologista, do paciente e do cardiologista também. Então, assim, isso é aquela coisa. Eu acho que o emergencista ele vai se habituar a usar. E quando você se habitua, você vê que a coisa não é tão feia assim, né? Então, só para você ter uma ideia, a gente faz, quando a gente faz ablação de fibrilação atrial, uma das coisas que a gente faz para testar no final a reconexão elétrica das veias pulmonares é fazer adenosina, né? E por isso que a adenosina deve ter muita cautela para ser usada em pacientes com pré-estação, com síndrome de Wolff-Parkinson-White, porque ela pode excitar esses focos de veia pulmonar e o paciente entrar em FA e conduzir pela via acessória. Mas para você ter uma ideia, a gente faz 3 adenosinas por veia pulmonar. Então a gente está falando de 18 miligramas por cada veia. São 4 veias. Então, assim, você, a partir do momento que você usa, você começa a não ficar tão preocupado com as pausas e com os bloqueios atroventriculares. E aí é uma coisa de hábito. É o que a Taina falou. Você avisar que o cara vai ter uma sensação muito ruim, que ele vai sentir o coração, mas o alívio dele, depois de passar desse efeito colateral da adenosina, é tão bom, porque a sintomatologia da ataque súper é tão ruim, né, que o cara fica tão agradecido que eu acho que esse mal-estar alguns segundos, passa. Felizmente. Verdade. Marcelo, eu queria compartilhar com você uma situação. Um dia eu fui chamada na pediatria para uma criança com um ataque supraventricular. E aí eu confesso contigo que eu fiquei com dó de fazer a água muito gelada. E eu dei a seringa para ele soprar o êmbolo. E assim, ele até saiu, mas depois ele teve retorno do ataque supraventricular e a gente teve que usar a adenosina. Nesse caso, assim, eu posso usar dessa manobra? Isso tem respaldo ou não? Manobra do gelo? Não, do êmbolo, da seringa, porque realmente, assim, eu fiquei com muita dó de fazer o gelo na criança. Mãe, tem coração mole. Que acaba sendo uma valsalva mesmo, né? Entendi. Mas pode fazer. Nesses casos, na impossibilidade, ou enfim, de fazer da criança, às vezes, também ficar mais irritada. A compressão carotídea para a criança não tem muito efeito, porque tono simpático muito mais violento e acaba... Você não consegue grandes coisas com compressão carotídea, mas é mais confortável, né? Pode, não tem problema nenhum. Bota para soprar a velhinha. Gente, mais alguma pergunta? Mais alguma manifestação? Marcelo, é só para te dar os parabéns, cara, te cumprimentar pela excelente aula, tá? É isso, Bia. Você é suspeita, tricolor, gente boa. O Bruno não vai se manifestar, não, Bruno? Vou manifestar, sim. A aula foi maravilhosa. Como flamenguista? Apesar de ser tricolor, foi uma aula maravilhosa. Gente, eu que tenho que agradecer a presença de todos aí. Obrigado, Bruno, mais uma vez pelo convite, Taina, pelo carinho. Agradecer as perguntas. E, assim, dizer que... sabe, alguns meninos aqui já fazem isso.
pessoal do Evangélico faz isso, da UCO, está aí o Wilson, que não me deixa mentir, tem outros médicos aqui que trabalham na UCO também. Cara, as pessoas tiram foto, me mandam eletro, na medida do possível eu respondo, não tem nenhum tipo de problema em relação a ajudar quando for preciso, coloco aí meu telefone à disposição se alguém precisar. E, enfim, acho que a gente vai crescer assim enquanto instituição, acho que o pronto-socorro só melhora e é isso, eu estou às ordens. Gente, então tá. Taina, muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo, parabéns. Né? Muito obrigado a todos pela participação. Antes de finalizar, só lembrar que quarta-feira a gente tem OQS, né, com a diretoria. Quinta-feira a Karina vai dar uma aula para a gente sobre terapia nutricional. E segunda-feira que vem, o Marcelo está de volta, não é isso, Marcelo? Segunda-feira, falar sobre as bradiarritmias. Uma aula curtinha, mas que vai ser bom compartilhar com vocês. Taina, quer falar mais alguma coisinha? Eu desativo o som para a criançada. Não, mas só agradecer mesmo, mais uma vez, Marcelo, pela excelente aula e Bruna aí pela oportunidade da gente estar aí discutindo cardiologia, que é uma coisa que a gente gosta muito. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Bruno, posso dar uma palavrinha? Claro. Primeiro, eu quero te agradecer de você estar me dando a chance de eu participar da aula. Não só você, mas com a Unimed também. E, Marcelo, honestamente, o que eu quero mais te parabenizar, porque eu estou assistindo aqui a aula como preceptora de clínica médica, longe de mim querer ser cardiologista, mas o que eu quero te parabenizar é a sua didática, da maneira como você separou para a gente que é clínico, que não é cardiologista, que não quer ser cardiologista, mas essa didática que você teve em relação ao QRS estreito e o QRS largo. E o que eu fiquei nessa mensagem, que o QRS largo tratar com taquicardia ventricular até que prova o contrário. Eu acho formidável. Foi a mensagem melhor para a gente que não é cardiologista. Né? Eu não trabalho mais com pronto-socorro, mas lido com estudante, mas eu acho que para quem lida com pronto-socorro e ainda não está familiarizado com isso, achei formidável essa questão didática, porque simplificou para quem está ali tendo que tomar uma decisão imediata. É melhor tratar, é melhor não, a grande maioria das vezes é o que você falou de ser o QRS largo, tratar como uma taquicardia ventricular. Eu acho que isso foi formidável para o meu aprendizado aqui, para me trazer tranquilidade também. Tá bom? Parabéns, viu? Abraço. Obrigado pelas palavras, pelo carinho, e você é excelente clínica, ninguém tem dúvida disso. Que bom, fico feliz. Acho que quanto mais gente, quanto menos cardiologista, melhor. Acho que é isso aí. Abraço, gente. Boa noite, fiquem com Deus. Beijo a todos. Obrigado. Fiquem com Deus.